Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor Jesus, para trazermos mais uma reflexão de Deus para a tua vida. Você que se sente desprezado de alguma forma, se sente menosprezado por outras pessoas às vezes, Deus vai falar com você agora. Amém? Fica aí, Deus tem uma palavra dele para a tua vida agora. A nossa meditação hoje se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Meus queridos, a carta do apóstolo São Paulo à igreja dos Efésios é uma das cartas das prisões. Sim, o apóstolo Paulo vai escrever algumas cartas enquanto estava preso. Uma das cartas foi Colossenses, Filipenses, Filemon, e a outra foi a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, as epístolas das prisões. Foram cartas que Paulo escreveu enquanto Paulo estava preso. O assunto principal de Efésios é o que Paulo chama de mistério. Você sabia disso? Sim, não é com sentido de algo que não tem explicação, não, mas como uma verdade maravilhosa, não conhecida até então. Vemos essa verdade sublime que compõe o tema, a obra, o anúncio para a glória do Senhor Jesus Cristo, dos crentes, tanto judeus como gentios, formando agora um só povo, uma só igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que esse mistério é mencionado nos 6 capítulos, aleluia, que Paulo escreveu à igreja aos Efésios. No primeiro capítulo, nós vemos esse mistério da vontade de Deus, que aponta para o futuro. No segundo capítulo, nós vemos que descreve o processo através do qual os judeus e os gentios são salvos pela graça de Deus. No capítulo 3, vemos fornecendo uma explicação mais completa acerca do mistério de Cristo. No capítulo 4, vemos que Cristo é a cabeça da igreja e todos os crentes são o corpo. No capítulo de número 5, vemos um mistério intitulado como Cristo e a sua igreja. E finalmente no capítulo 6, fala do mistério do Evangelho, o qual Paulo era embaixador em cadeias, embaixador em prisão, para a glória do Senhor Jesus. O interessante é que no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer com muita clareza para as nossas vidas, meus irmãos, aleluia, que portanto lembrai de que vós, os gentios, chamados de incircunciso, por aqueles que se intitulam circunciso. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Vemos uma coisa interessante aqui, é que os gentios, eles eram desprezados pelos judeus. Sim, a Bíblia diz que, portanto, lembrai-vos de que no trato passado, éramos chamados incircuncisos. O que é que isso queria dizer? Em primeiro lugar, o desprezo dos judeus sentiam pelos gentios era tão grande que não era lícito a um judeu assistir, meu amigo, uma mulher gentia dar à luz. Em segundo lugar, o casamento de um judeu com uma gentia correspondia à morte dele. Imediatamente se celebrava um ritual de enterro do moço ou da moça. Olha só quanto desprezo. Em terceiro lugar, entrar numa casa de um gentio tornava um judeu impuro, o deixava inapto para participar do culto bíblico. Para os judeus, os gentios era apenas um combustível para o fogo do inferno. Olha só, então Paulo vai dizer: vós que era gentio, chamado de incircunciso, por aqueles que se intitulavam, se rotulavam circuncidados, nós éramos desprezados pelos judeus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nós estávamos longe, separados de Cristo. A Bíblia diz aqui que nós éramos como estranhos,
como sem esperança. Nós éramos pessoas que não tínhamos Deus na vida. Paulo vai dizer, olha, vocês em primeiro lugar, né? Ele vai dizer que nós estávamos sem Cristo. Os Efésios, por exemplo, adorava Diana, que era a deusa dos Efésios. Ele vai dizer também que nós estávamos separados da comunidade de Israel. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam Deus Todo-Poderoso. Nós, os gentios, você que se sente desprezado, nós éramos estranhos às alianças, às promessas, porque as alianças foram feitas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os patriarcas. A verdade era essa. Nós estávamos longe das promessas de Deus, como gentios. Os gentios não tinham esperança. Paulo vai dizer, vocês que não tinham esperança, estavam longe de Deus. Ou seja, os gentios não tinham esperança da vitória sobre a morte. O futuro dos gentios era considerada como uma noite sem estrelas. O mundo gentil entregava-se ao prazer, por não crer na eternidade. Quem já não ouviu falar dos epicureus, que diz que só existe a vida aqui e que se deve aproveitar ao máximo. Vamos aproveitar a vida, vamos comer, beber, porque amanhã ninguém sabe se vamos morrer. É uma ideia, do bel prazer, mas essa ideia que se fala que se deve curtir a vida ao ponto de se embriagar, de fazer sexo, usar droga, termos a nossa vida de forma irresponsável. Existia também os estoicos. Quem eram os estoicos? Pessoas que eles viviam no sofrimento muitas vezes, mas sabiam se sair daquele sofrimento, o estoicismo. Então os gentios viviam sem Deus no mundo. Não que eles não tivessem Deus, porque Paulo, quando chegou em Atenas, era tanto Deus, meu amigo, que ele disse que encontrou até um Deus ao Deus desconhecido. Por que isso? Porque tudo tinha um Deus, o Deus da natureza, o Deus do mar, o Deus dos céus. Se você for olhar a mitologia grega, está lá Zeus, está lá Gaia, Mãe Terra, Zeus, tinha o Deus do mar, tinha o Deus do vento, tinha a Epafrodite, era vários tipos de Deus. Então eles fizeram ao Deus de conhecido, porque eles acreditavam que poderia ser que tivesse esquecido de fazer algum Deus para alguma entidade. E eles, vamos fazer um Deus aqui, porque se alguém for esquecido da natureza, esse Deus desconhecido vai cobrir, essa falha nossa. Então Paulo diz, eu já sei quem é o Deus desconhecido. É o Deus que fez os céus, a terra, o mar, é o que dá respiração a todos. Paulo vai usar a terminologia ali do Deus desconhecido para pregar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Conhecido, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós éramos assim, sem Deus, sem esperança. Mas hoje, graças a Deus, a Bíblia diz, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Agora as coisas mudou. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Agora você está próximo de Cristo. Não é pelos belos sermões de Jesus, não é por esta palavra, não, é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se alegra, porque agora nós que estávamos longe, sem esperança, sem Deus no mundo, muitas vezes repudiado pelos judeus da época ortodoxo, agora se aproximamos a Deus, pela fé em Cristo, pelo sangue na cruz derramado, vertido naquela cruz por mim e por você. Aleluia, vemos que existia essa inimizade entre os judeus, entre os gentios, aleluia, entre os pecadores, entre Deus. Jesus não apenas reconciliou os judeus com os gentios, não, mas também pôs a todos num só corpo, numa só igreja, para a glória do Senhor Jesus. Fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus.
A palavra reconciliação significa no grego, tinha um sentido de trocar dinheiro, aleluia, ou se trocar dinheiro por dinheiro. Depois a palavra reconciliação passou a representar uma troca da amizade pela amizade, ou seja, ela tinha a intenção de unir duas peças. Assim a reconciliação em Cristo, meu querido, Deus não estava somente reconciliando consigo o mundo, mas também enviando os seus embaixadores, que somos nós, a igreja do Senhor, para rogar aos homens que se reconciliem com Deus, aleluia, que se voltem para Deus. A tarefa do pregador é quebrantar o coração dos homens à vista do coração quebrantado de Deus. A nossa missão não é se exibir através das nossas roupas na igreja, do nosso colar, da nossa pulseira, do nosso bonito relógio, do sapato que brilha, não. A missão do pregador não é mostrar a sua intelectualidade, a sua retórica, a sua eloquência, que é um cara entendido, não. Aleluias, a principal tarefa do pregador é pregar o evangelho de Jesus, é procurar reconciliar os homens com Deus, é mostrar às pessoas que em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, agora já estamos perto, pelo sangue de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. O interessante, meus queridos, é que existia uma grande parede na época. Aleluia, no versículo 14, Paulo vai dizer: porque Jesus é a nossa paz, de ambos os povos fez um só povo, tendo derrubado a parede da separação. Aleluia, eu fui estudar sobre isso e eu vi, meus queridos, que antigamente existia ali uma parede da separação, aleluia, no templo dos judeus. Já pensou que coisa horrível, que coisa horrorosa, no próprio templo, uma barreira, uma parede. Muitos usavam esse exemplo. Essa parede existia no templo judaico e restringia, aleluia, os gentios de ter acesso, aleluias, a Deus. Aleluia, ninguém, existia uma frase que dizia que ninguém das demais nações podia ultrapassar aquela parede. Por que, irmão Júlio? Quem ultrapassasse aquela parede era responsável pela morte que se seguisse, e lhe seria aplicada a imputação daquela morte. Olha só, uma parede dentro do próprio templo, separando os judeus dos gentios, para você ver a situação da época. Será que existe hoje essa separação dentro das igrejas? Será que existe hoje essa acepção de pessoas, né? Muitas vezes chega uma pessoa bonita, rica, um carro importante, um cargo, são colocadas na frente. Aliás, existe também muitas vezes a separação nos dias de hoje, mas a Bíblia diz: ei, quando Jesus veio para quebrar tudo, derrubar essa barreira da separação. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, reconciliar uns com os outros, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa parede foi derrubada por Jesus, o véu foi rasgado, a maldição da lei caiu sobre Jesus, ele já se fez maldição em nosso lugar. Agora Jesus é o Senhor, tanto de judeus como dos gentios. Existem muros que separam uma pessoa das outras, são os muros do preconceito, do racismo, muitas vezes da ideologia, mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar tudo isso, para a glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando veio, evangelizou a paz. Os que estavam longe, quem eram os que estavam longe? Era nós, e os que estavam perto. Jesus veio reconciliar, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo é onde os nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz
fomos reconciliados com Deus. Pela cruz Deus é justo e ainda é o nosso justificador. Não é Deus quem se reconcilia com o homem, mas é o homem que precisa se reconciliar com Deus. A verdade é essa. Aleluias. Um homem chamado Francis Foulkes diz corretamente que acesso é provavelmente a melhor tradução da palavra grega prosagogue. Nas cortes orientais havia um prosagogue, ou seja, existia um acesso que introduzia as pessoas à presença do rei. Sim, no pensamento pode ser de considerar Cristo como prosagogue. Aleluia, ele é o nosso acesso. Aleluia, ele é a porta, ele é o caminho para o Pai. É por intermédio de Jesus que os homens, embora sendo pecadores, somos reconciliados para nos aproximarmos com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a Bíblia diz que através de Jesus ambos, os judeus, os gentios, agora têm acesso a Deus. Aleluia, se alegra. Os homens podem até fazer acepção de pessoa, porque você não tem um bom emprego, porque você não tem um grau elevado de intelectualidade, porque você não tem dinheiro na conta, porque você não veste vestes de marca, porque você não usa o cinto da moda. Mas se alegre, porque Deus não faz acepção de pessoas, não. Aleluia, louvemos a Deus porque o muro foi derrubado. Agora basta dobrar o joelho aí no teu quarto e buscar a Deus. Você agora tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores.